Olá! Na aula de hoje a gente vai começar a olhar mais a fundo a análise sintática. A análise sintática é um assunto longo, a gente vai levar algumas aulas para olhar para a análise sintática. O que a gente vai fazer aqui é estudar os algoritmos, técnicas e ferramentas que são usados para implementar parsers, ou analisadores sintáticos. Na aula de hoje a gente vai fazer uma visão geral sobre o assunto e vamos também conversar sobre erros sintáticos. Vamos dar uma olhada nisso então. Bom, a análise sintática, obviamente, ela se preocupa com a estrutura sintática das linguagens. Vocês já estudaram lá em linguagens formais que se para descrever a sintaxe de uma linguagem de programação, a gente usa gramáticas livres de contexto. Para trabalhar com análise sintática, uma notação muito usada é a notação BNF, que vocês também já estudaram lá em formais e autômatos. Essa notação ela foi criada pelo John Backus durante o desenvolvimento da linguagem ALGOL. Né? Eles precisavam de uma notação para especificar a linguagem, até para explicar para os programadores, né, como era a linguagem ALGOL, e daí eles criaram essa notação BNF. Né? A notação BNF ela é legal, vocês já tiveram, né, já usaram ela algumas vezes, ela é legal porque ela é simples de usar e fácil de entender. Né? A maioria das ferramentas geradoras de parsers, né, elas recebem como entrada uma gramática com uma notação parecida com a BNF, então é o que é mais usado na área de linguagens. Inclusive a linguagem que eu passei para o trabalho de vocês, a notação que eu estou usando ali é BNF. Né? Assim como na análise léxica, a gente pode implementar analisadores sintáticos tanto de maneira manual ou usando ferramentas. Então aqui a gente vai estudar as técnicas usadas para implementação manual, vamos estudar algumas ferramentas e vamos estudar também as técnicas que são usadas por essas ferramentas. O processo de construção de um parser ele ajuda até a encontrar erros na especificação sintática da linguagem. Né? Por exemplo, se a gente está usando uma ferramenta para construir o parser, para construir o analisador sintático, essa ferramenta ela é basicamente um compilador de gramáticas. Né? Então ele ajuda a encontrar erros até na própria especificação da linguagem. Existem várias ferramentas para fazer isso, né? Por exemplo, o IAC, também o Bison, que é uma outra implementação parecida, anti-LR, e a ferramenta que a gente vai usar nessa disciplina, que a gente já começou a usar, é o JavaCC. Né? A gente já usou ele para fazer a análise léxica e agora a gente vai, no futuro, nas próximas aulas, usar o JavaCC para implementar analisadores sintáticos. Bom, o analisador sintático, né, ele recebe aquela cadeia de tokens que vem do analisador léxico e vai tentar verificar se essa sequência de tokens respeita a gramática da linguagem. Existem dois métodos usados principais para se implementar analisador sintático. Né? Um é a abordagem top-down e a outra é a abordagem bottom-up. Essas abordagens têm a ver com a forma que a árvore sintática é construída. Então, na análise top-down, ele vai construindo a árvore sintática de cima para baixo. O que quer dizer isso? Né? É aquela maneira tradicional que a gente constrói a árvore sintática ali nos exercícios. Né? Ele começa ali da raiz da árvore e vai expandindo essa árvore sintática até chegar nas folhas, até reconhecer todos os terminais que estão vindo ali da análise léxica. Então essa é a abordagem que para a gente faz mais sentido, porque a gente está acostumado, por exemplo, nos exercícios, né, a construir a árvore sintática dessa forma. A análise bottom-up ela faz o contrário, ela vai construindo a árvore sintática das folhas em direção à raiz. Isso não é muito intuitivo para a gente, né? E até isso é bem difícil de implementar manualmente. Na verdade, a análise top-down ela é a análise que a gente consegue
implementar de maneira manual, ou seja, a gente abre lá o editor e o editor lá da linguagem de programação que a gente quer usar e consegue construir o parser ali codificando ele, né? Essa é uma das vantagens. Também tem ferramentas que fazem a análise top-down. A desvantagem da análise top-down é que ela reconhece um conjunto mais restrito de linguagens. Nem toda a construção que a gente consegue usar numa gramática livre de contexto a gente consegue usar numa análise top-down. Já a análise bottom-up, ela consegue reconhecer um conjunto muito maior de linguagens. Praticamente tudo que a gente consegue usar numa gramática livre de contexto, a gente consegue, o analisador bottom-up consegue reconhecer. A desvantagem dele é que é muito difícil de construir ele manualmente, abrir lá o editor de texto da minha linguagem e sair codificando. Para fazer a análise bottom-up, geralmente a gente vai usar ferramentas. Aqui tem aquela visão geral ali do parser, né, e da interação dele com outras fases, né? Então ele tem essa interação com o analisador léxico, né? Ele vai chamando uma rotina do analisador léxico para obter os tokens, esses tokens voltam aí para o parser, e à medida que ele vai recebendo esses tokens, ele vai tentando bater essa sequência de tokens com a gramática da linguagem, e se a gramática da linguagem está sendo respeitada, a gente vai construindo ali a árvore sintática. Caso não funcione, né, caso venha um token inesperado, o parser tem que dar uma mensagem de erro. Uma vez que o parser para de executar, ele devolve uma árvore sintática que é passada então para o back-end. E o parser ele também vai estar lá usando a tabela de símbolos, consultando ela e inserindo valores na tabela de símbolos. Erro sintático é uma coisa bem importante. A gente já viu, porque são erros bem comuns, né? É muito comum o programador cometer erros sintáticos. A gente já viu que existem vários tipos de erros e cada uma das fases do compilador é responsável por por reconhecer certos tipos de erros, né? Erros léxicos a gente já viu que eles são mais difíceis. O erro mais encontrado é escrever um identificador de uma maneira errada, por exemplo, começando com um número, né? Erros sintáticos eles já são bem mais comuns, né? Erros semânticos também, certo? Erros sintáticos, um exemplo seria errar os parênteses lá, esquecer de fechar um parênteses, por exemplo. Erros semânticos também são bem comuns, né? São erros de tipo, geralmente. Outros tipos de erro que existem são erros lógicos, né? Erros de programação. Esses tem alguns compiladores que conseguem detectar alguns desses tipos de erros. Erros que são erros na lógica de programação. Isso já é bem mais difícil do compilador detectar. Existe um conjunto bem restrito, né, desse tipo de erro que o compilador consegue encontrar. Por exemplo, às vezes algum tipo de loop ali errado ele consegue detectar, mas é bem mais difícil. Muitos erros, então, eles são detectados durante a análise sintática. Quando a gente compila um programa, né, a gente não quer a gente quer encontrar a maioria dos erros de uma vez, né? Os erros sintáticos eles acontecem quando aquele fluxo de tokens que está vindo da análise léxica não respeita a gramática da linguagem, ou seja, o parser ali está tentando construir a árvore sintática e ele vai falhar em algum momento, não vai conseguir construir essa árvore sintática. Quando a gente compila um programa, a gente quer saber, tentar enxergar, né, todos os erros que existem nesse programa. Seria muito chato se a gente
compilasse o programa, né, viesse um erro lá de compilação, daí a gente conserta esse erro, vem outro erro de compilação, assim por diante. Então, na maioria das vezes, o parser ali, quando ele encontra erros, ele segue a análise sintática tentando mostrar todos os erros que aparecem no meu programa. Por isso, a análise sintática ela precisa de um tratador de erro, né? Então, uma vez que o analisador sintático encontra o erro, ele tem que tentar se recuperar desse erro para poder continuar com a análise do resto do programa, reportando ali todos os erros subsequentes. Esse tratador de erros, então, ele tem as seguintes metas. Ele deve tentar relatar erros de maneira clara, né? Ele tem que tentar se recuperar desse erro de alguma forma, né? Porque aconteceu um erro, ele se perdeu ali no meio da gramática, porque chegou algo que desrespeita a gramática ali da linguagem, então ele tem que tentar se recuperar disso para continuar a análise e detectar todos os erros subsequentes. Esse tratador de erro ele também não deve retardar de maneira significativa o processamento dos programas que estão corretos, né? Notem que relatar erros corretamente é um objetivo bem difícil de ser atingido. Todos nós já tivemos experiências bem bizarras com mensagens de erros dadas por compiladores, né? Quem já fez, por exemplo, a cadeira de Haskell comigo está acostumado a erros bizarros, né? Às vezes o Haskell dá umas mensagens de erro que são bem difíceis de se encontrar exatamente de qual erro que ele tá tratando. Dar mensagens de erro boas é uma área ainda bem aberta na ciência da computação. Existem, por exemplo, várias teses de doutorado sobre o assunto. Eu até me lembro que quando eu estava fazendo doutorado, tinha um cara lá que o tema da tese de doutorado dele era exatamente isso, como dar erros melhores em programas funcionais, certo? E tem sempre um trade-off ali da velocidade de compilação com a história de dar erros de mensagens claras, né? Por exemplo, o mecanismo ali de detecção e recuperação de erros ele não pode demorar muito porque o programador ele quer ser produtivo. A gente poderia, por exemplo, pensar em usar um algoritmo de IA lá, por exemplo, para tentar dar mensagens de erro melhores para o programador. Mas o quanto isso influencia no tempo de compilação, né? Até na compilação de programas que não tem erros, usar um sistema desses, né? Então é sempre um trade-off e realmente não é fácil de dar mensagens de erro corretas. Vocês estão acostumados a usar linguagens de programação que são usados para produzir programas de verdade, né? Em empresas, e mesmo assim esses compiladores não conseguem dar mensagens de erro claras. Só para dar um exemplo disso, né? Olhem aqui esse exemplo que eu coloquei aqui, certo? Tentem dar uma olhadinha rápida nele. Qual é o erro que tem esse programa? Só um segundinho, né? A maioria das pessoas, quando olha esse programa aí, o que ela vai identificar, né? Que tem esses dois parênteses aqui abrindo e que eles não estão fechando aqui no final. E geralmente o compilador ele vai dar uma mensagem de erro relativa a isso. Mas notem que o erro poderia ser outro, poderia ser simplesmente, que esse parênteses aqui, o cara na verdade queria fechar esse parênteses pro lado de cá, né? E quando ele estava digitando o programa aqui, ele errou o parênteses. Notem que se até pra gente, olhando um código, é difícil de detectar qual erro tem nesse código, né? Principalmente o código escrito por outra pessoa, imagina para uma ferramenta que tenta fazer isso de maneira automatizada. Vejam esse exemplo, eu tentei implementar esse exemplo aqui em Java, fiz exatamente o mesmo exemplo, e notem que eu nem declarei nenhuma dessas coisas aqui,
né, nesse programa, e agora a gente consegue ver que isso nem importa, porque o que eu estou tentando mostrar para vocês? Quais são os erros sintáticos que o compilador vai dar para vocês, né? Notem que detectar que essas variáveis não estão declaradas ou que essa função não está declarada ali, isso é uma coisa que vai ser detectada posteriormente. Isso vai ser detectado lá na análise semântica, e a gente consegue ver isso, essa diferença entre as fases, até tentando compilar esse código, porque ele vai dar só erros sintáticos. Como ele não vai conseguir passar da análise sintática, ele não vai dar os erros semânticos pra gente. Vamos ver que erros que o compilador do Java vai me dar para esse programa. Ele vai falar exatamente dos parênteses. O primeiro erro que ele vai dar pra gente aqui, ó, vai ser que ele tava esperando um parênteses para fechar aqui. E daí, daí ele já me dá uns outros erros que não fazem tanto sentido. Ele tá esperando um outro ponto e vírgula aqui depois, né? E, daí ele deu um erro que ele encontrou o final do programa e ele ainda estava esperando outras coisas, né? Então as mensagens de erro, se o erro fosse exatamente aquele que eu falei antes, ele não teria encontrado. Então, essa história, né, de detectar e se recuperar de erros, conforme eu falei antes, é importante, porque a gente quer, então, fazer com que o compilador tente dar todas as mensagens de erro que tem no meu código, né? A gente não quer que ele dê uma mensagem de erro, daí pare, a gente conserta, vai pro próximo, assim por diante, né? Então, para tentar dar todas as mensagens de erro do meu código, existem duas estratégias para o compilador se recuperar do erro e tentar seguir com a análise do meu código. Uma das estratégias é a correção do erro, né? Ele tenta corrigir o erro e seguir com a análise. E a outra é uma outra estratégia sem correção do erro, que ele tenta abandonar toda a análise e começar ela novamente, né? Então, no sistema com correção de erros, que é realmente o sistema mais usado, o que acontece, né? Tá seguindo ali pela gramática e ele estava esperando alguma coisa, mas veio outra, certo? Daí o que ele tenta? Ele olha ali na gramática, o que a gramática estava impondo, estava esperando naquele ponto, e ele chuta uma daquelas coisas possíveis e coloca ali no programa, né? Para tentar seguir com a análise e encontrar os próximos erros. Qual é o problema disso, né? Muitas vezes esse chute que o compilador vai dar, ele vai corrigir o programa de maneira errada. E isso pode acabar estragando a sintaxe ou sintaxe da linguagem, gerando outros erros, né? Que foi o que a gente viu nas mensagens de erro ali no compilador Java. Já a outra ideia seria não corrigir, né? A outra ideia seria abandonar toda a análise e começar toda a análise de novo a partir daquele ponto. Mas notem que a gramática da linguagem, ela tem lá um ponto inicial que ela vai expandindo. Então, para fazer isso aí, a gente teria que, de alguma forma, modificar dinamicamente a gramática da linguagem para ela ter um novo ponto inicial ali no meio para ele começar novamente a análise daquele ponto. Isso é uma coisa muito difícil de ser implementada. Em teoria, isso daria mensagens de erro melhores, mas é muito difícil de ser implementado e geralmente a maioria dos compiladores eles usam a técnica de correção de erros, né? Então a gramática estava esperando alguma coisa ali naquele momento e veio outra, então ele chuta uma dessas coisas possíveis que a gramática estava esperando para poder seguir com a análise. Na verdade, como a gente geralmente, para implementar uma linguagem de programação, a gente vai usar alguma dessas ferramentas, né, geradoras automáticas de parsers ou de analisadores sintáticos, essa estratégia de recuperação de erros ela já vai estar embutida nessa ferramenta e tem pouco que a gente pode fazer sobre o assunto.
Só para dar um outro exemplo dessa coisa toda, agora eu reimplementei todo aquele exemplo, né? Agora eu declarei ali todas aquelas variáveis, né? E também fiz essa função aqui como um método ali em Java. Notem, né, que se eu virar esse parênteses aqui, esse programa não me dá nenhuma mensagem de erro. Se eu virar ele para o outro lado, né, se eu fizer ele assim. Agora, se eu deixar esse parênteses errado, né, olha quantas mensagens de erro aparecem aqui. São 9 mensagens de erro para um errinho que eu tinha ali, né? Então ele dá aquele erro que esperava um parênteses aqui no final, ele dá um erro de ponto e vírgula, e notem que esses erros que estavam aqui já começam a influenciar todo o resto do meu programa, certo? Então, notem que, na verdade, o meu programa tinha só um errinho, mas, na verdade, o compilador Java ele me deu 9 mensagens de erro e nenhuma delas tinha a ver com o erro que realmente tinha no meu código. Isso é para ilustrar, né? Pô, o compilador do Java, há quantos anos ele está sendo desenvolvido e, mesmo assim, eles não conseguem dar mensagens de erro corretas e legais o tempo todo, né? Então isso é para ilustrar que é realmente muito difícil fazer isso, por isso é um ramo em aberto, conforme eu falei para vocês, existem, né, várias teses de doutorado, inclusive, sobre como desenvolver técnicas para tornar isso melhor. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.